E naquele gol ali, queria que você falasse, porque assim, aquele gol, na minha opinião, todo assim, tem um gol do Rondinelli em 78 que é importantíssimo para a história, talvez ali para manutenção. Contra o Vasco, né? Contra o Vasco, porque, pelo menos o que eu li da história é que, como né, você relatou aqui, teve essa eliminação contra o Palmeiras no Maracanã, teve. Não sei se foi no Maracanã, mas teve também essa contra o. Não, eu acho que foi em São Paulo. São Paulo. 4-2, nós ganhamos aqui. Isso. Porque quando eu cheguei eu já fiquei com raiva. Nós ganhamos aqui de 6-2. E aí, aí na época se falava que se aquele time não. Porque pra galera entender, assim, a rapaziada mais nova, o Campeonato Carioca era tipo. Né, a importância era gigantesca. E se não ganhasse aquele Carioca contra o Vasco, talvez aquela base ali seria... De 81? A de 78. De 78. Seria... seria desfeita. E aquele gol do Rondinelli acabou sendo, tipo assim, não, essa molecada aqui que tá... fundamental. É boa. E aí você vem depois, e aquele gol que você faz ali... pra mim também é um dos... Se for botar assim, ó, bota aqui, sei lá, 5 gols mais importantes da história do Flamengo. O gol do Nunes tem que estar, se não tá é maluco, porque é o primeiro... Ali que se... porque, não sei se você pegou, você pode até comentar, que falava assim, o Flamengo não é um time... E aí eu não tô falando de torcida, mas tô falando do time. O Flamengo é um time de Maracanã, rolava meio que uma coisa assim, não sei se era muito da imprensa paulista, e ali você... aquele gol... Tinha muito esse comentário, mas a gente provava dentro do campo que não, né? O Flamengo era nacional, né? Pô, internacional. Mundial. Um time que chega na Itália, né? Chega na Itália, em um torneio internacional contra o Napoli e contra o Avelino. Pô, a gente faz 10 gols em 2 partidas, 5-0 em um, 5-0 no outro. Pô, os comentaristas italianos falam, pô, esse time é de outro mundo. De onde é esse time? De outro mundo. Então, você vê o nível dos jogadores da década de 70, 80, Sim. 90, até 2000, 2002, que nós ganhamos a Copa do Mundo, né? Você vê os clubes. Cada clube tem o seu ídolo e 5, 6, 7 grandes jogadores e ídolo também. Sim. Então, o nível do futebol é tanto regional como nacional, é um nível de alto nível, pô. Sim. Né? Você olha para o Santos, você vê lá o Santos com o Peter, com o Zé Sérgio, com o Rodolfo Rodrigues, Márcio Rossino, Antônio Carlos, chegar no São Paulo, Raí, no Corinthians, Sócrates, no Palmeiras, quem? Palmeiras tem Ademir da Guia. Ademir da Guia, pô, né? Aí chegava na Bahia, você via um Baiá com o Roberto Rebouça. Então, clubes que faziam frente com os outros clubes, pô. Era difícil você fazer até fazer uma convocação para a seleção brasileira, porque só tinha grandes jogadores, pô. Botafogo dava 6, 7, às vezes o time todo para a seleção brasileira. Verdade. Né? O Santos também. Depois o Flamengo, né? Então, não estou desmerecendo os atuais jogadores de hoje, mas eu estou falando em relação a níveis de jogadores. Um Pelé, um Rivelino, né? Um Gesso, um Clodoaldo. A diferença era muito grande. Por isso que nós ganhamos todos os títulos do Mundial. Né? 70, 94. Né? 70 a gente já foi 94, 2002. E de lá para cá nós não ganhamos mais nada. Você acha que a seleção é a favorita, essa Copa do Mundo no Catar? Eu acho que a seleção tá com um trabalho maravilhoso. O Tite está realmente fazendo o que tem que ser feito, convocando os melhores jogadores, né, para a seleção. E está numa fase maravilhosa. Agora, se vai ganhar é outra questão. Só depende dos jogadores. Hoje eu vejo o seguinte, tem jogadores que jogam lá na Europa que estão acostumados a jogar com os caras. Então... Na minha visão e na minha opinião, já estão acostumados a jogar lá. Quando for chegar na seleção, na Copa do Mundo, tem que jogar do alto nível que eles jogam. Não tem que ter medo de nada. Né? E os jogadores atuais daqui do Brasil são poucos que ele convoca mais de fora. Jogadores que já estão acostumados a jogar. Mas ele chamou os caras certos? Pedro e Everton Ribeiro são os nossos representantes do Flamengo na Copa do Mundo? Ele está convocando quem está mostrando que tem condições de estar lá, cara. Quem não está mostrando, ele não está convocando. Essa é que é a realidade. Ele não é maluco de convocar porque o cara tem um nome, mas não está bem. Não é assim que a banda toca. Perfeito. Ele tem que convocar os que estão
mostrando que tem condições. É momento, né? Exatamente. E Galera, deixa o like, se inscreva, muito importante, Deixa né, o Túlio? seu like. Hoje um dia mágico, histórico pro Rubro Negro, 29 de outubro de 2022. Sim. E pra gente Vai falar também um muito da momento final. especial também, a gente vai falar de Libertadores. Muito. E lembrando a galera, né? Inclusive, Nunes, suas redes sociais são Nunes Camisa 9, né? Todas elas. Meu Instagram é Nunes Camisa 9. Nunes Camisa 9, então a galera também prestigiar o Nunes, que Vamos seguir o homem aí. Sigam o homem, que ele é brabo demais, sempre tá postando ali os gols, né, sobre o seu projeto social também, é bem bacana. Claro. E antes da gente voltar a falar de Flamengo, a gente tem hoje na seleção aí, talvez que deve estar na Copa, Matheus Cunha, né, de atacante, Richarlison, Firmino, o próprio Pedro, Gabriel Jesus. Qual análise você faz desses nomes aí pra representar o Brasil na Copa? Cara... eu vou deixar por conta do Tite, né? Tite. Mas eu acho que os jogadores que ele está convocando é porque está dando resultado, né? É como eu falei, ele tem que ter os melhores na mão. Só que os jogadores têm que mostrar, tem que provar que tem condições de estar lá. Não é só porque tem nome que vai ter que ser convocado. Não é por aí que a banda toca, né? Você vê a Copa de 70. Copa de 70 que eu acho que para mim foi uma das melhores preparações que eu vi a comissão fazer. Que era o Coutinho, não era? Ele era o preparador físico, se eu não me engano. Foi Edmundo Chiró, Coutinho, Saldanha, depois entrou o Zagallo. Enfim, Seu Tião e um que foi treinador de goleiro do Palmeiras, que eu não estou me lembrando o nome dele, que foi até goleiro do Palmeiras. Que na época que eu fui convocado, estavam todos eles lá, né? Você vê. A nossa seleção começou com o João Saldanha, depois saiu, né? Saiu o Saldanha e entrou o Zagallo. O que é que o Zagallo fez? Ele teve os melhores jogadores na mão, agora ele teve que saber articular, né? O esquema tático dele, como é que ele iria jogar, quem ia jogar, né? Porque o titular era o Marco Antônio, ele tem que botou o Everaldo, né? O Piazza era o cabeça de área, o Piazza teve que ir para a quarta zaga com o Brito e colocou o Clodoaldo ali. Então ele foi juntando um grupo que estava ali realmente com sangue no olho, né? Se preparando para ganhar a Copa. O Rivelino teve que ir lá para a esquerda, Jairzinho teve que ir lá para a direita, né? Então houve uma mudança radical na seleção brasileira para encaixar tudo direitinho. Pô. E para mim, a melhor seleção é aquela que ganha. 70 foi a melhor, né? 94 foi a melhor também. 2002 a melhor. Então, porque bateu na trave, porque eu disse, não, pra mim a melhor é aquela que ganha. Entendeu? Tem essa, que a melhor foi de tal ano, mas não ganhou, porra. Como é que é a melhor? Só coloca aquele carrossel holandês, né? Cruyff. Mas não ganhou nada. Então eu sou a favor dessas coisas, entendeu? Então eu tenho certeza que ele está procurando fazer o melhor, está encontrando as peças certas para encaixar, para botar o esquema tático que ele quer que jogue, que os jogadores se encaixem dentro daquela filosofia dele de jogo, de marcação, de obediência tática, entendeu? Tem um monte de coisa ali que ele está fazendo. Hoje você seria o titular da seleção brasileira? Eu acho que sim. Se eu estou jogando? Claro que eu sou, pô. Eu me garanto. Eu também acho. Eu me garanto. Ué, se eu falar que não, que jogador sou eu? Perfeito. Agora, pô, já parei há 40 anos. Todo mundo faz a comparação. Mas ainda tá jogando bem. Eu queria que fizesse essa comparação eu jogando. Pra ver. Eu jogando. Faz a comparação eu jogando, eu com 20 anos. Pra ver se vamos fazer a comparação. Qual foi teu auge? Qual ano? Pra mim, todos que eu ganhei, pô. Todos. Não teve aquele ano que você falou, pô, essa temporada aqui... Comigo não teve esse negócio, não. Não teve esse negócio, não. Eu sempre me preparei pra ser um grande atleta, entendeu? Profissional exemplar. E qual dica que você dá para quem quer ser um grande atleta, um grande centroavante? Em primeiro lugar, respeitar o seu comandante. Ter uma grande formação de homem e uma grande formação de profissional. E um atleta profissional. Porque para você ser um jogador de futebol, você tem que ter a consciência que você
vai ser um atleta, você tem que obedecer tudo que é determinado. E você é atleta a todo tempo, né? Então, por exemplo, pode beber? Pode ir pra noitada? Ah, não pode. Não pode. Noitada. Pode dormir mal? Dormir pouco? Não, dormir mal até pode, mas Não deve. não deve. Uhum. Porra, tem que dormir cedo, tem que se alimentar direito, tem que treinar, entendeu? Tem que ter a consciência que o seu corpo, você vive do seu corpo, o atleta tem que ter essa consciência. Entendeu? O cara que quer ser atleta. Eu falo isso para as crianças do meu projeto. Se você quer ser um atleta, você tem que estudar, você tem que obedecer ao seu pai, obedecer a sua mãe, tem que dormir cedo, tem que se alimentar direito, entendeu? Tem que chegar no treinamento, obedecer o professor, respeitar o professor, entendeu? Porque a formação e a educação já vem de casa. Você ali só dá sequência naquela formação que você recebe. Se tem um garoto, porque às vezes você convive com um garoto que tem uma cabeça diferente, uma personalidade diferente, uma maneira de enxergar as coisas diferente. E ele tem que entender que você tem um professor que você tem que obedecer. Você tem que disciplinar na formação do cidadão e na formação do atleta. Eu convivo com essas crianças. É complicado você conviver com uma personalidade e com 75 personalidades diferentes. Uhum. Então você tem que ter um jogo de cintura. A minha esposa me ajuda muito na parte psicológica. Porque tem menina também que treina comigo. E a mesma formação, a mesma educação que eu dou para um menino, eu dou para uma menina. Claro. E dentro do meu projeto, nenhum pai se mete. Porque eu tenho ali aquelas crianças como se fossem meus filhos. E eu procuro fazer o melhor por eles. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!